Boa tarde, galerinha que está em casa. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa, na página 47 da apostila de língua portuguesa. Vamos lá para a nossa apostila, então. Aí está a nossa apostila, nós estamos nessa página aí. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho aqui, ok? Então hoje nós vamos trabalhar o uso do S e dos dois S's, tá? Então aqui nós temos o pássaro, né? Usando os dois S's, e a pulseira, tá? Olha só que legal. Então temos o pássaro e a pulseira, certo? Então essas duas palavras aí, né? Elas têm sons parecidos, pássaro e pulseira, tá? E aí a gente vai treinar como usar o S e os dois S's, em quais palavras a gente utiliza o S e os dois S's. Vamos lá. Observe o som da letra S nas palavras. Nossa, sereia, aniversário, assunto, assinatura, sino, pêssego, bolsa e carrossel. Algumas dessas palavras começam com SS. Você se lembra de já ter visto uma palavrinha iniciada com SS, né? Então não existem palavras que se iniciam com SS, tá? Existem palavras somente que têm início com S só. Com dois S nós não temos na língua portuguesa nenhuma ocorrência, né, de palavras que se iniciem com os dois S's. Em alguma dessas palavras, as letras SS aparecem depois de uma consoante, a gente pode analisar, ó. Aqui não, ó, está entre vogais. SS, ó, aqui está entre vogais. Aqui está entre vogais. E aqui está entre vogais. E aqui também entre vogais. Então, não tem nenhuma dessas que estão entre consoantes, os dois S's. Letra C, quais letras aparecem antes e depois do SS? Então, as vogais, né? São as vogais A, E, I, O, U. Elas aparecem antes e depois do SS. Explique com suas palavras o que conclui-se sobre o SS. Então, que usamos sempre o SS quando o som de S ocorre entre vogais, tá? Então, quando está entre vogais, nós utilizamos o SS. Aqui nós temos três palavras, né? Signo, cansado e sentimento. Em quais dessas palavras o S tem o mesmo som? Então, em todas elas, ó, signo, cansado e sentimento. Em todas elas, né, o S tem o mesmo som. Qual é a posição? Que posição ocupa o S nas palavras que você escreveu na pergunta anterior, né? Todas, ó, tem aqui, ó, no início da palavra, depois lá no meio de cansado e no início de sentimento, tá? Então estão no início e no meio. A letra S tem o mesmo som na palavra peso? Explique. Não, né? A letra S nessa palavra não tem o mesmo som, porque em peso o S tem som de Z, tá? Não tem som de S. Então em peso o S tem som de Z. Vamos lá, então. Agora, compare essas duas palavras, cansado e peso. Quais letras aparecem antes e depois da letra S nessas palavras? Em cansado, né? Então, aparece aí, ó, a consoante antes do S e depois uma vogal depois. Então, a consoante N e um A depois do S. Então, a consoante e uma vogal. Em peso, aparece uma vogal antes, né? E outra vogal depois do S. E O, tá? Dependendo da posição que a letra S ocupa nas palavras, o que aparece antes e depois dela, duas vogais ou uma consoante, uma vogal, ela pode representar sons diferentes. Exemplos: se S no início da palavra tem som de S, como sol, signo e sapo. Letra S no meio da palavra, entre uma vogal e uma consoante, tem som de S, como pensamento e bolso. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho.
O SS aparece sempre entre vogais e tem som de S, como em passarinho e pêssego. Então, os sons são parecidos, tá? E aí, que a gente está falando sobre isso, a gente vai falar também sobre as sílabas tônicas. O que é sílaba tônica, professor? Então, a sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Ela pode vir ou não acompanhada de acento, tá? Mas toda palavra tem uma sílaba que é mais forte. E quando essa sílaba se destaca, ela recebe um nome. E é isso que a gente vai aparecer. Então, aqui nós temos fogo, né? Vamos pedir silêncio, pessoal da sala, que a prof está gravando. Fogo. Então, ó, a sílaba mais forte é o go. Ela é a primeira, última, penúltima. Se ela é a penúltima, ela recebe a classificação de paroxítona. Quando a penúltima sílaba ela é mais forte. Banana. Neste caso, o nan é a mais forte. Também é a segunda, ó. Última, penúltima. Quando a penúltima sílaba tônica é a mais forte, ela recebe o nome de paroxítona. Caderno, né? Ó, o der é a sílaba mais forte. Então, quando a segunda sílaba tônica ou penúltima recebe o som mais forte, ela é uma paroxítona. E paralelepípedo. Então, nós estamos aqui, ó, última, penúltima, antepenúltima. Quando a antepenúltima sílaba é a mais forte, ela recebe o nome de proparoxítona. Então, cada uma dessas palavras tem uma classificação dependendo de onde está a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra. Vamos fazer as atividades para a gente treinar, tá? Aqui nós temos então algumas palavras, né, Matheus? Então temos as palavras baú, açúcar, felicidade, âncora, você, saci, gráfico, bônus e ciúme. Então o baú já está respondido. E açúcar, ó, a gente vai separar as sílabas. Açúcar. O su é o mais forte, então a sílaba tônica de açúcar é su. Felicidade, felicidade. O da é a sílaba tônica, então a gente vai colocar ele aqui do ladinho. Âncora, âncora já tem acento, então sabemos que a sílaba tônica é o an, âncora. Então a gente coloca ele aqui do ladinho. Você, né? Então o C é uma sílaba tônica, tá? Então ele é mais forte, fica aqui do ladinho. Saci, né? O si é a sílaba tônica, então ele fica aqui do ladinho. Gráfico, então já está acentuado, a gente sabe que o gra é a sílaba mais forte. Gráfico, né? O gra fica aqui do ladinho. Bônus, né? O bo é a sílaba tônica, então ela fica aqui, bônus, tá? Ciúme, ciúme, o U é a sílaba tônica, já está acentuada e ela fica aqui do ladinho. E aí a gente vai repetir as palavras aqui segundo a sua classificação. Então, ó, âncora, mais forte é o an, então ela fica aqui na antepenúltima posição, então ela é proparoxítona. Gráfico, também, ó, última, penúltima, antepenúltima, então ela é proparoxítona. Açúcar, felicidade, bônus e ciúme são paroxítonas, porque tem a sua penúltima sílaba mais forte. E quando a última sílaba mais forte, baú, você e saci, nós temos as oxítonas, tá? Então, a sílaba pronunciada com mais intensidade, com mais força, é chamada de sílaba tônica. De acordo com a posição que ela ocupa, ela pode ser classificada em oxítona. A sílaba tônica é a última, ou seja, a mais forte é a última, como pardal e acarajé. Paroxítona. A sílaba tônica é a penúltima, tá? Como rato e lápis. E proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima, como análise e matemática. E aqui nós vamos pintar então, né, essas sílabas tônicas. Pintar de amarelo a sílaba tônica das palavras destacadas. De abóbora faz melão, de melão faz melancia. Faz doce sinhá, faz doce sinhá, faz doce sinhá Maria. Quem quiser aprender a dançar,
Vá na casa da Juquinha, do Juquinha. Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha. Então a gente vai pegar as palavras do texto, vamos colocar ela aqui nas linhas e vamos classificá-las em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então abóbora, né, ó, última, penúltima, antepenúltima, então ela é proparoxítona. Melancia, o lã é mais forte, então ela é oxítona, paroxítona, porque é a segunda sílaba tônica, a penúltima. Doce, doce, o do é mais forte, então ela é uma paroxítona. Sinhá, o acento está no nhá, o nhá mais forte é uma oxítona. Aprender, prender, né? Então o der é mais forte, ela é uma oxítona. Dançar, ó, aqui ó, o sar é mais forte, então ela é uma oxítona. Casa, né? Caso, K é mais forte que o ZA, então é uma paroxítona. E roda, o Ró é mais forte que o Dá, então ela é uma paroxítona. Aqui nós vamos a mais uma receitinha. Geladinho de frutas, ingredientes: abacaxi cortelã, abacaxi meia unidade, água mineral 450 ml, hortelã 4 galhos, açúcar a gosto. Goiaba, goiaba vermelha, 1,5 unidade, água mineral 450 ml, açúcar a gosto. Maracujá, maracujá 2 unidades, água mineral 450 ml, açúcar a gosto. Modo de preparar: então a gente vai separar a polpa do maracujá em uma tigelinha. Pique o abacaxi e goiaba em cubinhos e reserve em tigelinhas separadas. Para fazer os sucos, coloque os ingredientes em cada receita no liquidificador, bata bem e peneire se necessário. Experimente os sucos e coloque o quanto açúcar for necessário. Para fazer os geladinhos, peça ajuda a um adulto para colocar o suco nos saquinhos. Um funil também pode ajudar. Leve os saquinhos ao freezer por mais ou menos 8 horas. Então essa é a nossa receita. A gente notou que tem algumas palavras circuladas. São palavras, então, que exprimem ordem, tá? Que organizam a receita e lhe falam o que é para ser feito nessa receita. Vamos lá responder aqui. Qual o objetivo desse texto? Então, esse texto tem o objetivo de orientar o leitor sobre como preparar os geladinhos. Para quem a receita foi escrita? Para crianças, né? A gente percebe ali em cima que no texto eles falam para pedir ajuda para um adulto, ou seja, as crianças. Copie então o trecho do texto que comprova que é para crianças. Então, ó, para fazer os geladinhos, peça a ajuda de um adulto, em que fica evidente que o texto é destinado para as crianças. Quais são as partes de uma receita? Nós temos o título, o nome da receita, os ingredientes que vão ser usados e o modo de preparo dessa receita. Como os ingredientes da receita estão organizados? Então, eles estão organizados em itens, tá? Estão organizados em itens. Aí ali na F fala pra gente circular as palavras que orientam as ações. A gente já circulou lá atrás, tá? Na letra G, qual a importância dessas palavras para o texto? Se elas não aparecessem, você saberia o que fazer, né? Não, a gente não saberia o que fazer, né? Pois essas palavras, elas servem para nos orientar, nos dar uma direção a ser seguida. Então, se elas não estivessem no texto, ia ficar meio vago o texto, meio sem sentido. O que significa a expressão a gosto, que aparece na receita? É usada quando não há uma quantidade exata de determinado ingrediente a ser colocado. Nesse caso, a pessoa tem que experimentar a receita e acrescentar ou não, né, ao seu gosto particular, de açúcar ou de sal. Aí aqui a gente vai completar o texto com o uso do S ou SS. Lembrando que o SS sempre é usado entre vogais, tá? O asno e o leão. O asno, simplório e ignóbil, encontra-se com o leão em um caminho e presunçoso atreveu-se dizendo: saia do meu caminho e vá embora. O leão parou, verificou esse desatino e ousadia, mas
prosseguiu seu caminho, dizendo: seria muito fácil matar e desfazer-me deste imbecil. Porém, não quero nem sujar meus dentes, nem minhas unhas, em carne tão bestial e fraca. Assim passou, sem fazer caso do asno. E esse asno tá querendo ser morto pelo leão, né? Esse asno. Então vamos lá. Aqui nós vamos distribuir as palavras do texto, né? Em palavras com S no início, palavras com S entre vogais e palavras escritas com SS. Então, palavras com S no início, simplório e sujar. Palavras com S entre as vogais, presunçoso e desatino, ousadia e caso. E palavras com dois S, prosseguiu e passou. Aqui é para a gente fazer a separação silábica das palavras, certo? Igual vocês estão vendo aí. E aqui a gente vai dizer se as palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Hortelã, o acento está na última sílaba tônica, então ela é oxítona. Fácil, última, penúltima, então é paroxítona. Simplório, última, penúltima, antepenúltima, então o simplório está na penúltima, paroxítona. Maracujá, a sílaba forte está na última, oxítona. E próximo, última, penúltima, antepenúltima, então é proparoxítona. Aqui nós vamos ter mais uma receitinha de um manjar maravilhoso, né? E a gente vai organizar os ingredientes. A gente sempre sabe que começa pelo nome do prato. Então, manjar branco rapidinho, tá? E aí vem os ingredientes, ó. Uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, uma garrafa pequena de leite de coco, um sachê de gelatina sem sabor, incolor, ameixa de calda para decorar. A gente vai copiar aí certinho. E aqui a gente vai organizar o modo de preparo, né? Então, no modo de preparo, fala assim: bater no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, o leite de coco, a gelatina sem sabor, dissolvida em água, conforme as instruções do pacote, por 2 minutos. Então, esse aqui é o número 1. Despejar em forma de alumínio, pode ser aquela de pudim ou até mesmo de bolo, e levar à geladeira por algumas horas até endurecer. Esse é o número 2. Desenformar e decorar com as ameixas em calda. Essa aqui é o número 3. E aí a gente vai responder: os ingredientes de uma receita podem aparecer em qualquer ordem, justifique. Sim, né? Os ingredientes de uma receita não precisam ter uma ordem necessária, mas é preciso observar se a gente tem em casa todos os ingredientes, ou se precisa comprá-los. E já os comandos, as ordens de modo de fazer, podem ser aleatórios? Não. Esses comandos devem seguir uma ordem, né? Para que a receita dê certo, né? Para que haja um modo correto de preparo dessa receita. E a nossa aulinha hoje, então, é até essa página, tá? Vou estar mandando as fotinhas para vocês. Até a próxima. Se ninguém vir na minha mesa agora, pode sentar. Até a próxima aula, né? De língua portuguesa.